Bom, bom dia. Aí, gente, bom Bom dia. dia. Vamos dar seguimento à nossa aula de Direito Internacional do Meio Ambiente. Deixa eu só organizar. À medida que eu for falando, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só abrir o microfone e falar. Muito obrigada quem abriu a câmera. Quem se sentir confortável para abrir, pode abrir. Não, professor, eu estou num lugar que não dá, ok, não tem como. Não, professor, eu estou meio, né, acordei aqui meio, não tá dando. Pode ficar à vontade, tá? A gente não tem esse problema, não. Qualquer dúvida que vocês tiverem, abre o microfone e pergunta. Quem não quiser abrir o microfone, coloca no chat. Mas não deixem a dúvida passar. Olha, inicialmente, como eu disse para vocês, eu vou ter que fazer apresentar para vocês, metodologicamente, isso é importante para a compreensão da aula. Eu vou ter que apresentar para vocês alguns conceitos de alguns termos que nós utilizaremos hoje, e nós teremos que compreender a lógica do internacional, porque a nossa disciplina é Direito Internacional Ambiental, então nós temos que compreender a lógica de funcionamento do sistema internacional, para a gente poder compreender os casos, porque hoje nós analisaremos muitos casos. E como que esses casos foram trabalhados no cenário do direito internacional ambiental e os impactos que esses casos têm no direito ambiental brasileiro e dentro dos estados, porque nem todos os casos que nós trabalharemos hoje envolvem... Acabou a energia? Acabou a energia? Ô, vocês estão me ouvindo? Sim, deu um piquezinho aí, um pico de Vamos. energia, mas dá para ouvir. Deu sim, deu uma falhada, mas já estamos ouvindo. Não, um susto. Como que essa internet não caiu? Mas vamos lá. Como? Apagou tudo, menos a aula. Que bom. Gente, vamos lá. Mistério. Vamos lá, vamos começar. Nós vamos ver hoje o meio ambiente no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, o meio ambiente no Sistema Europeu de Direitos Humanos, o meio ambiente na ONU, que é na Corte Internacional de Justiça, o meio ambiente no Tribunal Penal Internacional. Aqui, o meio ambiente e Tribunal Penal, né? Enfim, vocês viram que nós veremos a proteção ambiental especificamente em sistemas internacionais. Então, nós temos que compreender o que é um sistema interamericano, o que é um sistema europeu, quem é a Corte Internacional de Justiça, que tem a ver com o meio ambiente. Então, nós temos que compreender como que funciona, tá? O direito internacional ambiental, como nós vimos já na nossa primeira aula, é uma área que é ligada ao direito internacional público. Querendo ou não é. Por que eu estou dizendo esse ponto? É uma hipótese muito bem trabalhada no direito internacional. Acontece que, atualmente, existe uma teoria muito forte dizendo que não seria uma área do direito internacional público. Na verdade, nós temos aí vários fragmentos, nós vimos isso na aula passada. É um cenário de complexidade. O que é a complexidade do direito internacional? É a existência de sistemas e subsistemas que coexistem. E o direito internacional ambiental seria um desses sistemas. Então, nós teríamos, dentro da sociedade internacional, o direito internacional público, o direito internacional privado, o direito internacional ambiental, o direito internacional econômico, o direito internacional sanitário, falando muito do direito internacional sanitário agora com a pandemia do coronavírus, o direito internacional dos direitos humanos, o direito internacional humanitário. Então, nós temos aí vários sistemas e eles se coexistem, e eles vão se chocando. Enfim, como ele é um sistema próprio, o direito internacional do meio ambiente é uma área do direito independente. Não é uma área ligada ao direito internacional público, por exemplo, que tem a sua existência própria com suas regras próprias. Até porque o direito internacional ambiental, ele representa um conjunto de normas, e eu não estou me referindo a um conjunto de leis, é diferente, ao conjunto de normas, porque normas é um gênero,
E dentro desse gênero, nós temos várias espécies de normas, nós temos leis, nós temos jurisprudência, que são decisões reiteradas de tribunais, nós temos costumes, é um tipo de norma, então, nós temos a teoria, que também entra aí nessa normatização. Então, o direito é um império, conforme a teoria de Ronald Dworkin, o império do direito. O direito, principalmente o direito internacional ambiental, ele é fundamentado também por toda uma carga principiológica muito grande, existem muitos princípios. Quando a gente estuda os princípios do direito ambiental, nós encontramos um número muito extenso de princípios. O princípio do poluidor-pagador, o princípio da responsabilidade objetiva com risco integral, a gente vai falar sobre questão de responsabilização ainda, mas é uma das exceções, porque em casos de danos ambientais, adota-se o risco integral. Isso é o extremo do extremo da responsabilização, ou seja, quem sofreu o dano só precisa provar que aconteceu o quê? O fato, seja uma omissão ou por uma ação, e o resultado. A intenção, a culpa, o dolo, isso fica de responsabilidade de quem causou. E aí sempre existe nessa responsabilidade objetiva a possibilidade de quem causou apresentar alguma excludente. Olha, a culpa foi dele. Então, isso não existe no direito ambiental. O direito ambiental adotou a teoria do risco integral. Não foi a teoria do risco administrativo, como a gente está acostumado. Então, existe toda uma carga, o princípio do risco integral, o princípio da prevenção, o princípio da precaução. Então, a gente sempre fala em princípios do direito ambiental. E esses princípios têm origem no direito internacional ambiental. Então, nós temos aqui um conjunto de normas que visa a proteção do meio ambiente no cenário internacional, bem como os impactos das manifestações internacionais nos estados. Então, não tem como dizer que o direito internacional ambiental é algo que seja exclusivamente internacional. Nenhum direito internacional é exclusivamente internacional. Não haveria razão de ser. Por quê? Todas as manifestações internacionais, decisões internacionais, conferências, Declaração de Estocolmo, Rio 92, COP, a Conferência das Partes, protocolos, Protocolo de Quioto, a Convenção de Sendai em relação a tragédias ambientais, tudo isso não teria efetividade nenhuma se isso não fosse criado para ser aplicado dentro dos estados. Então, nós não podemos considerar o DIA ou DIMA, o Direito Internacional do Meio Ambiente, como algo que seja exclusivamente internacional. É internacional, sim, porque a sua existência, a sua criação parte de um cenário internacional. Mas no direito internacional ambiental, nós estudamos também o que compreende também o que? A relação do cenário internacional com o cenário interno dos estados. Então, toda vez que eu falo estado, eu não estou me referindo a uma unidade da federação, Goiás, São Paulo, Rio, não. Eu estou me referindo ao estado como nação. No direito internacional ambiental, nós não utilizamos a palavra país. Dificilmente a palavra país ou países, ela é utilizada no direito internacional ambiental. Qualquer direito internacional. No direito internacional ambiental, os estados é a mesma coisa que países. O estado brasileiro, o estado da República Dominicana, o estado do Chile, o estado norte-americano, dos Estados Unidos, o estado da França, o estado da Alemanha. Então, toda vez que falarmos a palavra estado, não estamos nos referindo a uma unidade de federação, unidade federativa. Estamos nos referindo à nação, à soberania. Então, o primeiro ponto, quando eu virar para vocês e falar assim, o Estado foi processado por isso, o Estado, eu estou me referindo ao país, tá? É uma linguagem, existe uma gramática própria do direito internacional ambiental. Ou nas pesquisas de vocês. Por exemplo, vamos supor que o Valdan está trabalhando uma questão que envolve o direito à informação. A informação ambiental. O direito, esse caso só aconteceu porque houve uma violação do direito à informação ambiental. Algum caso local. Então, suponhamos que ele está trabalhando um caso local, e nesse caso local,
houve uma violação do direito à informação ambiental. Eu já sei que um caso muito interessante que o Valdan vai utilizar é o caso Guerra versus Itália, o Estado da Itália, o Estado italiano. Porque no cenário de proteção ao meio ambiente e direitos humanos, quem é processado são os estados, não é diretamente quem causou o dano. E a gente vai compreender por que hoje. Vamos falar, o Estado foi processado no caso Guerra versus Itália. Foi Itália. Por que eu mencionei esse caso? Porque é um caso que trouxe uma discussão muito interessante sobre o que é o direito à informação. Se o direito à informação tem que se dar ampla publicidade a uma situação ou só deixar acessível para quem quiser procurar. Porque isso foi discutido nesse caso e teve uma repercussão nos estados. Então, o que seria exatamente o direito à informação? Quando eu falo que um direito à informação foi violado, eu estou me referindo a quê? Ninguém chegou lá, igual num caso que aconteceu, em que dois oficiais das Forças Armadas, eles alegaram que eles trabalharam muitos anos em um local que tinha uma exposição à poluição nuclear muito forte e que nunca eles levaram o Estado para um tribunal internacional por questões ambientais e que isso tinha desenvolvido neles vários problemas físicos e psicológicos. E eles alegaram que foi violado o direito à informação ambiental. E o que foi interessante é que eles disseram o seguinte, nunca nos foi informado que esse local era dessa forma. Aí o Estado da Itália veio na defesa e disse o seguinte, não, sempre foi colocado à disposição deles todas as informações, nunca houve uma negativa de se informar isso, então era só eles procurarem. Então ficou uma questão muito interessante para o tribunal decidir. O direito à informação nós temos que dar ampla publicidade a absolutamente tudo, ou o direito à informação é aquilo que não pode ser negado. Ou seja, eles deveriam ter procurado o órgão e nunca houve, sempre esteve à disposição. Um caso interessante, né, para se chegar num tribunal. E a gente acha que não tem esses desdobramentos. Tem, porque a partir do momento que uma decisão prevê que aconteceu, que deveria ser dessa forma, isso tem um impacto dentro do Estado italiano. E da mesma forma vai ter um impacto nos estados vizinhos, porque é uma corte internacional. E da mesma forma vai ter um impacto muito grande em outros estados. Essa discussão do direito à informação ambiental, eu posso afirmar para vocês que até impactou de uma forma muito grande na lei de acesso à informação no Brasil. Porque nós não tínhamos uma lei, nós tínhamos o direito à informação. E essa legislação de informação, de acesso à informação hoje, ela prevê uma informação de uma forma mais ampla. Nós nunca vimos, no passado, nós não tínhamos muitas situações de poder entrar no portal da transparência. As coisas não eram tão, ou pelo menos assim, em tese, não eram tão acessíveis como a gente vê hoje. Então, às vezes a gente vê mudanças no cenário e a gente fica pensando, por que tem essa lei? Por que foi publicada essa lei de acesso à informação? Por que existe especificamente? Vocês podem ter certeza que teve uma movimentação internacional que teve um impacto dentro de um Estado. Assim como eu mencionei para vocês na nossa primeira aula. Por que existe uma lei? Não tem nada a ver com a matéria, mas para a gente compreender a importância das decisões internacionais. Por que existe uma lei Maria da Penha? Mas porque teve uma decisão contra o Brasil, no caso Maria da Penha. Então, o impacto das decisões internacionais dentro de um Estado é muito grande, porque fenômenos se modificam por causa disso. Então, enfim, nós temos aqui as seguintes situações. Eu mencionei para vocês que é possível, a partir do momento em que nós temos um problema ambiental, e quando eu digo problema, uma tragédia ambiental, ou um pequeno caso, ou um grande caso, um pequeno problema, um grande problema, ou um crime ambiental, dentro do Estado brasileiro, por exemplo, de qualquer Estado, mas especificamente do nosso, a partir do momento em que o Brasil faz parte de sistemas internacionais, é possível que o Estado brasileiro ou brasileiros
sejam responsabilizados por danos ao meio ambiente, por crimes ambientais, em tribunais e organismos internacionais. Então, observem que existe uma condição. Nós temos inúmeros sistemas internacionais, inúmeros. Eu posso citar aqui para vocês o maior deles, que é a Organização das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas tem inúmeros órgãos. O órgão judicial da Organização das Nações Unidas se chama Corte Internacional de Justiça. Eu vou passar os slides aqui, vocês vão ver melhor. Que é a CIJ. E essa Corte Internacional de Justiça, o Brasil faz parte tanto da ONU como da Corte Internacional de Justiça. E a partir do momento em que há um litígio envolvendo um problema ambiental do Brasil com outro estado, é possível um litígio internacional contra o Brasil e vice-versa. O Brasil pode ajuizar uma ação internacional contra outro estado dentro dessa corte internacional. Da mesma forma, suponhamos que um crime ambiental tenha sido praticado dentro do Brasil. E aí suponhamos que isso houve uma violação de muitos direitos humanos e muitos direitos fundamentais. O direito à vida, o direito à propriedade, o direito à educação, direitos sociais, direitos fundamentais, direitos sociais, direito ao trabalho. Isso, o Estado brasileiro, desde que seja comprovada a inefetividade interna, ou seja, não houve responsabilização, não houve investigação, o negócio simplesmente travou, parou. Nós não temos respostas em relação a esse problema. É possível que qualquer pessoa, eu não estou me referindo a advogados, eu não estou me referindo especificamente a específicos profissionais. Qualquer pessoa pode solicitar, apresentar a denúncia, a queixa, a denúncia, para um órgão internacional, desde que o Estado brasileiro seja signatário desse sistema. O que é ser signatário? Ele aceitou aquele sistema, a gente chama de processo de ratificação. Então, o país, ele manifesta o seu interesse em fazer parte daquele sistema. Existe toda uma burocracia para efetivamente acontecer o processo de ratificação, até a promulgação de um decreto do Executivo dizendo esse sistema internacional tem validade no Brasil. Por exemplo, a Convenção Americana de Direitos Humanos, que também chamamos de Pacto de São José da Costa Rica. O Brasil ratificou a convenção em 1992 e aceitou a jurisdição dos tribunais em 1998. Ou seja, qual que é a regra da relação nacional com internacional? Não existe nenhuma lei, não existe nenhum tratado, não existe nenhuma convenção, nenhum protocolo, nada, que traga o seguinte artigo: o Estado é obrigado a fazer parte do sistema internacional. Não existe. Não existe nada no direito internacional ambiental que diga, olha, acabamos de fazer o protocolo X, a Conferência das Partes, a Convenção de Sendai, a Convenção de Aarhus, a Declaração de Estocolmo, independente do documento internacional que seja, nenhum deles vai trazer a seguinte regra: os estados obrigatoriamente deverão fazer parte desse sistema internacional, ou então aceitar esse tratado internamente. O que vigora na relação nacional com o internacional é o princípio do consentimento. É a única alternativa, a única forma que existe na relação nacional, direito nacional, países, estados, com sistemas internacionais, é o princípio do consentimento. O Estado, espontaneamente, ele é convidado a fazer parte daquele sistema e espontaneamente ele se manifesta, olha, eu quero fazer parte desse sistema. Se nós tivéssemos uma lei, algum tratado, alguma regra que obrigasse um Estado a fazer parte de um sistema internacional de proteção ambiental, nós estaríamos diante de uma situação de violação da soberania. Então, durante a aula de hoje, vocês verão muitas situações em que nós temos a impressão que está tendo uma violação da soberania dos Estados. Mas não está.
Porque no cenário internacional, um Estado não é obrigado a fazer parte. Tem Estados que não têm nenhuma relação com sistemas internacionais, porque não quer. Ele simplesmente não quer e não faz parte. Agora, como que funciona a regra aqui? Estado, você não é obrigado a aceitar a Convenção X, o Tratado X, entrar no sistema interamericano, aceitar o Pacto de São José da Costa Rica. Agora, a partir do Estatuto de Roma, que é outra lei que nós vamos ver hoje, agora, a partir do momento que você ratifica e você participa do processo de aceitação e esse tratado, essa convenção tem validade dentro do território, aí o Estado é obrigado a cumprir as regras do tratado. O que vai prevalecer são as regras do internacional. Então, observem que o que prevalece é o princípio do consentimento. Nós temos dentro do direito internacional ambiental inúmeros tratados, inúmeros relatórios, inúmeras convenções, inúmeros protocolos, pactos, inúmeras situações internacionais. Nenhum Estado é obrigado a fazer parte. Mas a partir do momento em que ele ratifica esse tratado, esse sistema passa a ter força obrigatória dentro do país. Então, por exemplo, quando saiu o Pacto de São José da Costa Rica, Convenção Americana de Direitos Humanos, ela foi publicada em 69, entrou em vigência internacional em 1978, porque geralmente demora um pouco. O Brasil foi ratificar o tratado em 92 e aceitou a jurisdição em 98. Então, a partir de 92, essa lei, esse tratado tem validade dentro do Brasil e é obrigatório. É obrigatório cumprir. Então, quando sai uma decisão internacional desse sistema que o Estado começou a fazer parte, o Estado é obrigado a cumprir. Então, essa é a questão. Se a gente fosse resumir, Estado, você não é obrigado a fazer parte desse sistema internacional. Mas a partir do momento que você faz parte, você é obrigado a cumprir as regras. Essa é a regra. Essa é a lógica do sistema internacional. Você pode cair na sua. Mas a partir do momento que você optou por entrar no jogo, você é obrigado a cumprir as regras do jogo. É como se você estivesse ali na arquibancada. E o jogo está rolando, tá? Na hora que ele está ali quietinho, ninguém está falando assim, entra aqui no jogo. Ele fica só observando. A partir do momento que ele entra, que ele sai lá e entra, ele é obrigado a cumprir as regras do jogo. E isso não é violação da soberania, porque ninguém obrigou ele a entrar. Então, essa é a relação de nacional com internacional. Thalita, só um minutinho, a Cristiane está com a mãozinha levantada ali. É o seguinte, eu não vi, desculpa. Eu fiquei com a dúvida. Assim, um Estado ele só pode ajuizar uma ação contra outro depois do dano, depois do problema. No caso, eu não poderia ajuizar pelo princípio da precaução o Estado, né? Brasil, ele vai e faz uma lei que vai desmatar pode desmatar tudo, 100% do território. Não poderia entrar com uma ação já pensando no princípio da precaução? Você pode fazer a ação. Você pode fazer a ação aqui dentro. Ah, tá. Interna. Então, existem várias formas de você questionar essa lei internamente. Agora, no direito internacional ambiental, não. Porque nós vamos ter que esperar duas situações, Cristiane. Primeiro, o dano no direito internacional ambiental. No direito interno, você pode. No direito internacional ambiental, não. Uma ação internacional de um Estado contra o outro só pode acontecer depois de duas situações. O dano e segundo, que é o ponto-chave aqui, pelo amor de Deus, presta atenção nisso aqui, porque assim, o fato de ter acontecido um dano hoje não autoriza o Estado ser processado amanhã ou na próxima semana. Além de existir o princípio do consentimento que eu acabei de falar, é necessário outro requisito, que é o segundo, o esgotamento das vias internas. Então, o que é isso? É a natureza complementar do direito internacional ambiental. Ou seja, precisa se comprovar que internamente os instrumentos não funcionaram de responsabilização, seja por quê? Porque o Ministério Público está lá com aquele problema, tem 5 anos e não sai de lá. Ou seja, porque ele está no judiciário, já tem 7 anos e não tem nada, tem 4 anos e não tem nada de resposta.
seja porque esgotou as vias internas mesmo. O negócio foi dentro daquela cidade, no âmbito estadual, dentro do judiciário, foi para o Tribunal de Justiça, foi para o STJ, foi para o Supremo, e aí a gente ainda viu que as decisões não garantiram a proteção do meio ambiente, ou seja, esgotou, não tem mais para onde a gente ir. Então, o esgotamento das vias internas não significa só esgotar todas as instâncias dentro do país, do Estado, mas significa também a demora. A demora judicial pode ser considerada um esgotamento das vias internas. Exemplo, o crime de Mariana, da tragédia lá do rompimento da barragem do Fundão, 2015. Nós estamos em 2021. Então, nós não temos já uma efetiva e ampla responsabilização, nós temos parte. E olha lá, porque quando a gente começa a pesquisar e olhar e verificar, fazer em loco, nós estamos vendo famílias recebendo 50 mil reais e assinando documentos para as empresas de que não vão fazer nenhuma ação. Aí as famílias estão lá passando fome. Quando eu tomei conhecimento, já tinham mais de 100 famílias que tinham assinado esse documento para não ajuizar nenhuma ação. Elas têm muito mais direitos. Então tá lá, eles estão passando lá e ninguém olha aquilo. Tá passando documento, assina aí por 50, por 30, 20. Não, eu assinei um documento aqui. Eles me deram 20 mil reais, eu assinei um documento, tem até cópia. Quando você olha, tá lá, porque não vai ajuizar nenhuma ação contra ninguém. Então, quando você vê todo um problema estrutural de responsabilização, e já tem tanto tempo, isso é possível ser levado para o direito internacional ambiental. Para organismos internacionais, para que o Estado seja responsabilizado, e a partir do momento em que o Estado é responsabilizado, existem obrigações de responsabilizar os responsáveis, então a responsabilização vai para os responsáveis, pelo menos indiretamente. Então, é possível. Existem sistemas internacionais de responsabilização, é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Qual sistema é mais adequado para cada situação? E a visão, né? Dentro desse sistema, como a questão ambiental é tratada? Dentro desse outro, como a questão ambiental é tratada? E é possível que um sistema dialogue com o outro? Sim. É possível que a gente busque, nesse sistema que o Brasil nem faz parte, o sistema europeu, uma decisão e a gente puxe para o Brasil para poder auxiliar em alguma coisa? Sim. A gente chama isso de diálogo normativo. A gente chama de fertilização cruzada. A gente vai chegar nesse ponto mais tarde. Mas é possível o diálogo entre os sistemas, tá? Thalita? Bom dia, tudo bem, professora? Bom dia, Thalita. Na verdade, eu tenho duas perguntas, agora surgiu outra. A primeira eu vou fazer no caso de Mariana. As pessoas não tendo ciência nem conhecimento do que elas estão abrindo mão, né, do direito que elas estão abrindo mão, esse documento pode ser derrubado, pode ser deslegitimado pela falta de informação que foi colocada ali. O problema da tragédia de Mariana, o direito à informação ambiental foi o primeiro direito no cenário do direito internacional levantado como violação. A própria Organização das Nações Unidas, mas também todo o cenário de direito internacional ambiental, fala, olha, o primeiro direito violado aqui foi o direito à informação, porque a partir do momento em que houve ninguém sabia, dava para alertar. Então, ficou comprovado até agora que, é claro que quem estava ali por questão geográfica, quem estava geograficamente posicionado na região mais próxima, não teria como, é muito rápido. Agora, nós estamos falando de 650 quilômetros de extensão de dano. E ficou comprovado que muitas cidades poderiam ser alertadas e não foram. Então, o primeiro direito que foi violado foi na informação ambiental. Já nesse caso, foi no cenário de direito internacional ambiental, foi o primeiro que apareceu. Foi violado o direito à informação. Agora, nesse ponto específico, o Ministério Público Federal, pelo seu procurador José Aderso, que é o coordenador da Força Tarefa, ele está fazendo as ações para derrubar esses documentos já. Por falta de informação, enfim, pela forma que está sendo feito. Então, o negócio lá está bem complicado. Quando a gente pega isso como objeto, quando a gente tem um objeto de estudo, é importante a gente ver e ter o contato, né? Fazer as visitas em loco. Quando a gente vê realmente as falas das pessoas, elas não têm a menor noção. Tem gente que acha que aquilo é auxílio para alimentação,
é auxílio para moradia. E não é. O documento, tem gente que assinou esse documento que mal sabe compreender os termos técnicos desse documento. Então, o Ministério Público Federal já está trabalhando para derrubar esses documentos, mas isso já vem acontecendo. Quer ver? Foi antes da pandemia, começou em julho de 2019, isso começou a acontecer lá. Essas pessoas começaram a assinar esses documentos, abrindo mão e falando que não iam mais ajuizar a ação contra ninguém. E, na verdade, estão achando que aquilo é um auxílio moradia. 20 mil, uma destruição de casa, perda de vida. Enfim, isso nós estamos falando nos direitos individuais. Fora os direitos coletivos, porque aqui tem direito coletivo. Tem todo o meio ambiente destruído. Né? Isso em termos de direito individual, tá? Mas sim, com certeza, e já estão tomando conhecimento, tá? O Ministério Público Federal já está olhando isso aí, tá? Obrigada, professora. E minha outra questão por exemplo, o Estado, a senhora disse que ao contrair essa responsabilidade, o Estado é obrigado a cumprir essas normas. Mas se o Estado descumpre um tratado internacional, quem fiscaliza isso? Quem informa? Quem comunica? Quem é responsável por avisar e resolver esse conflito, sabe? Chegar na corte, porque se a própria soberania está descumprindo... Você chegou num ponto, Thalita, essa é a minha dúvida. Infelizmente, é uma das partes mais frustrantes do direito internacional. Existem duas áreas do direito internacional que são as mais, a gente chama de soft norms. Não tem, são normas de baixa cogência. O maior índice de inefetividade estão nessas duas áreas, é isso que eu estou querendo dizer. Primeiro, direitos humanos. Existe uma baixa cogência, ou seja, quando a gente chama de soft norms, não são normas duras que os estados costumam cumprir. E outra é o direito ambiental. O direito ambiental, seja o nacional ou internacional, ele não é um direito que já nasce com baixa cogência e baixa efetividade. No seu nascimento, ele já nasce com baixa efetividade. Existe aí uma priorização de questões econômicas. Direito internacional econômico, por exemplo, quem descumpre, o próprio órgão internacional, ele tem sanções pesadas, multas pesadas. Então, realmente, é uma situação complicada. Quando se descumpre uma decisão ambiental ou uma decisão de direitos humanos, não existe um sistema de coerção efetivo. Não tem aquela possibilidade de, olha, Estado, você vai ser expulso do sistema. Não tem. Então, infelizmente, é uma parte do direito internacional ambiental que é um pouco frustrante. Porque, às vezes, a gente estuda todo aquele sistema e fez toda aquela ação, fez toda aquela movimentação, tivemos uma decisão contra o Estado, várias obrigações para o Estado cumprir, o Estado não cumpre. Então, quando você acessa, por exemplo, o site da Corte Interamericana de Direitos Humanos, está lá, países com situações de casos em aberto, que não cumpriu. Não é uma questão de direito internacional ambiental, Thalita, é mais um problema de relações internacionais agora. Porque quando estados não cumprem decisões internacionais, seja ambiental, seja qualquer área, o que acontece? Isso vai para uma lista que é encaminhado para a organização, para um determinado organismo, até chegar na ONU, isso é falado na Assembleia Geral da ONU, e se estremece as relações de um estado com o outro. Então, nós não temos uma sanção direta jurídica para aquele Estado. O que existe é um abalo de relações internacionais com aquele Estado. Alguns Estados podem cortar relações internacionais com esse Estado específico. Isso pode causar um certo prejuízo. Às vezes, esses dois Estados têm uma boa relação econômica, por exemplo. Isso é cortado. Como eu não sei se eu mencionei com vocês na aula passada, quando a Venezuela manifestou que sairia do sistema internacional, 20 países na mesma semana cortaram relações com a Venezuela. Tinha muitos alunos que estavam estudando por um programa internacional que tiveram que retornar porque não tinha condição de manter. Então, são mais sanções de relações internacionais do que jurídicas, tá ali. No cenário do direito, nós não temos previsão de sanções específicas para descumprimento de decisões, principalmente ambientais. Econômicas, a gente ainda tem, tá? E aí a gente pode dizer que isso contribui para as consequências ambientais negativas por essa lacuna, essa falta de
de assertividade, né, entre o cumprimento dessas normas? Isso contribui para a piora dos problemas ambientais, né? O ponto que você está tocando é um ponto da aula de hoje que se chama, tem até um texto lá, você dá uma olhada, é a efetividade da proteção ambiental. É o ponto. Tá? A palavra efetividade naturalmente sairia na aula de hoje. Principalmente na hora que a gente falar dos casos. Então, eu não sei se vocês vão trabalhar algum tema envolvendo efetividade. Por exemplo, alguém aqui, a gente vai ver isso até quando vocês começarem a falar os temas de vocês, a gente vai ver isso não. Mas quando eu converso com uma pessoa que fala assim, olha, eu quero falar sobre porque aquele sistema não é efetivo, ou aqui no Brasil não tem efetividade o direito ambiental, ou ele tem baixa efetividade, cada um vai ter uma visão. Ou então, não adianta ter a ação internacional, ter a condenação do Estado e não cumprir, porque não teve efetividade. Então, o ponto que você está tocando é exatamente os critérios de efetividade da proteção ambiental. E existem critérios. Infelizmente, a partir do momento em que um Estado descumpre decisões internacionais ambientais, isso é muito ruim, nacionalmente falando, por quê? Porque você dá uma deslegitimação para o sistema. E outro ponto, outro Estado acompanha aquilo. Ah, mas eu vou fazer, porque se eu for processado, vai sair aquilo, igual saiu lá para o Estado da Argentina, o Estado do Chile, por exemplo. Eu não vou cumprir igual o Estado. Então, infelizmente, existe essa reação. É onde são precedentes, chega, né? Exatamente. A gente chega no ponto da baixa efetividade da proteção ambiental nos estados. Mas isso não é só um problema internacional, é um problema interno também. Nós temos uma baixa efetividade, não vou dizer nula, mas nós temos uma baixa efetividade em termos de proteção ambiental interna. Tá? Uma vez nós estávamos fazendo uma pesquisa e é muito difícil fazer pesquisa quantitativa nessa área ambiental, muito. Quem está se propondo a fazer vai ver a dificuldade. E nós chegamos num determinado ponto, nós precisávamos fazer um mapeamento das decisões ambientais proferidas no Supremo Tribunal Federal. E aí nós encaminhamos um ofício, na época, para o pessoal que recebe esses pedidos lá, solicitando informações da quantidade de decisões ambientais num determinado período, porque tinha um recorte metodológico temporal nessa pesquisa, de um determinado período. Olha, Supremo Tribunal Federal, nesse período a tal período, quantas decisões efetivamente foram proferidas em termos de proteção ambiental nessa questão específica? Nós tivemos uma resposta. Sabe qual foi a resposta que nós tivemos? Olha, nós não temos aqui uma forma de dizer a quantidade, nós não temos essa estatística. Mas nós sugerimos que vocês, né, que era um grupo de pesquisa, que vocês acessem o portal do Supremo e tem uma lupazinha de buscar e coloca meio ambiente. Eu estou falando que essa foi a resposta. Veio no ofício a resposta. É uma falta de respeito, né, na verdade. É uma sugestão. Já que nós não temos números em relação a decisões ambientais aqui no Supremo, a sugestão que nós damos para vocês é que vocês entrem no site, põem buscar, digita meio ambiente e tudo você pegar aquilo é ambiental. Viu, professora? Lá no Supremo, eles têm os robôs, né? Que não são agora tem inteligência artificial. Muitos não são advogados. Né? Então, os robôs é que organizam esse arquivo. Então, ele pediu para vocês recorrerem aos robôs, que quando você digitasse, esse robô ia te responder. É todo um sistema mecânico, né, que você tem que recorrer. A Neide está falando da inteligência artificial dos tribunais. Cada órgão tem, o do Supremo chama Victor. A inteligência artificial do Supremo chama Victor. Cada inteligência, IA tem um nome, né? É igual o Bradesco, tem a Bia. Eu não sei se quem tem conta no Bradesco, acessa lá, conversa com a Bia. O povo estava até ofendendo a Bia esses dias. Eu não acreditei quando eu vi aquilo. Mas a Bia é super carinhosa, ela é uma gracinha, a Bia. Quando eu vi que as mensagens que a inteligência artificial estava sofrendo, eu não acreditei que a Bia estava sofrendo violência. Eu não acreditei quando eu vi aquilo. O povo surtou. Ela estava sofrendo assédio, não é? Assédio.
a inteligência artificial está resolvendo a sede, mas enfim, né? Vai entender o ser humano. Agora, a Neide falou aí da inteligência artificial, chama Victor. O Victor é a inteligência artificial do Supremo. E o Victor trabalha, né? Fica lá fazendo aquele levantamento. Então, quando coloca buscar, agora imagina, como que eu faço um mapeamento pela palavra meio ambiente? Pode ser que seja uma ação que não seja por questões ambientais, mas que cita algo do direito ao meio ambiente. Então é muito complicado isso aí. Como é que não tem? Infelizmente, nós temos algumas falhas, mas aqui a falha não é legislativa, é a falha do judiciário. É uma falha ali dentro. Mas essa falha que você está falando no judiciário, ela está comum, ela está distribuída também nas outras dimensões. Por quê? Todos os lugares que nós vamos, nós temos essa forma mecânica de atendimento, nós não temos um ser humano mais para a gente conversar, aquela coisa da sociologia que a gente trata de impessoalidade, tá? Então, o Estado já não faz crime mais, não, porque tudo é impessoal, isso cai na impessoalidade, tá? Agora, esse é o sistema gravíssimo da nossa sociedade, porque você vai acusar quem? Você vai conversar agora com máquinas. Sinto muito, mas essa é a nossa realidade. Em todos os locais, se você entrar na Enel, eles vão te jogar para uma máquina. Se você entrar no banco, eles vão te jogar para uma máquina. Se você entrar em qualquer lugar na sociedade que você entrar, você está dentro da impessoalidade, não tem pessoa, tá? Essa coisa já não existe. Isso aí é o mais grave que nós estamos vivendo agora. Por isso que você está perplexa, porque nós não temos pessoas mais. Nós temos máquinas, né? E a inteligência artificial que está trabalhando. Então, não são pessoas mais. Pois é. Então, obrigada, Neide, pela contribuição nesse campo da sociologia. Mas quando nós nos propomos a estudar algo no campo da efetividade, tem um texto que eu compartilhei com vocês, os critérios de efetividade na proteção ambiental. Então, todos nós aqui teremos uma visão de efetividade. Eu vou fazer umas perguntas para incomodá-los. A aula não é para confortar ninguém, não é ninguém confortável. Aliás, Neide, você mencionou aí a questão de ser um problema, né, a amplitude do problema. Vou até deixar a dica aqui, todas as pessoas que quiserem fazer um mapeamento de decisões ambientais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pede a Ana Paula. A Paula está aqui, ela trabalha lá, ela pode ajudá-los a fazer o mapeamento, tá? Fazer a pesquisa. Aí depois eu coloco o critério. Quantas decisões ambientais foram julgadas no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás entre 2018 e 2020? Tá, Ana Paula? Depois você me passa do WhatsApp. Se você me responder assim, Mari, entra lá no buscar do Tribunal de Justiça. Mas, Mari, você sabe que essa questão aí, esses dias nós precisamos fazer um levantamento sobre ações envolvendo relações de consumo, né? E o sistema não tem essa divisão. Quem mexe com o PJD pode reparar que de 1 mês, 2 meses para cá, houve uma mudança na classificação dos processos, mas ainda assim não retrata a realidade. Pois falta muito estudo metodológico para embasar as pesquisas. Falta, não? Cristiane, eu tenho uma memória muito boa. Eu tenho quase certeza que a sua pesquisa gira em torno de compensação ambiental. Vamos supor que a Cristiane queira falar assim, apresentar na pesquisa dela quantos casos no estado de Goiás nós tivemos compensações ambientais em TAC, por exemplo, em termos de ajustamento de conduta. Como que a Cristiane vai buscar essas informações? Eu quero dar um relato. Eu acho que ela vai ter que ir lá para o Tribunal de Justiça e começar... Eu nem sei, Cristiane, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir no fórum de cada cidade. Se for pesquisar pelo site do Portal Transparência, do MP local, eu comecei a fazer pesquisa, aí apareceu algumas pessoas que ganharam porque teve dor de ouvido, porque tinha uma boate do lado, e está classificado como meio ambiente. Só que, assim, eu queria filtrar para um tipo de compensação florestal. Não tem como, eu preciso pegar o processo, porque está meio ambiente, está a questão vinculada à saúde. Então, é bem complexo isso aí, na área fim.
alguns, os mais novos, eu consigo, algumas palavras-chave eu consigo chegar, mas é complicado. Eu descartei TAC e estou com termo de compromisso ambiental, que eu tenho acesso ao sistema do órgão, e os termos de autocomposição, que são 2 formas de compensação que existem no estado de Goiás, sem levar em consideração o TAC. Eu coloquei alguns exemplos como é feito, peguei o processo, mas não quantitativo para TAC, eu desisti. Não, assim, é um desafio daqueles tremendos, né? Complicado. Você queria falar uma coisa? Eu não sei se você lembra, professora, mas eu pesquisei as legislações, né? Para minha dissertação do estado de Goiás, Mato Grosso do Sul e do Distrito Federal. Eu entrei em cada site das secretarias. É muito complicado achar as leis envolvendo o meio ambiente. E especificamente sobre o Cerrado. Aí eu liguei em cada secretaria. Aí teve uma mulher que me atendeu, eu falei assim, olha, queria saber as leis, né, sobre o Cerrado, se tem alguma proteção ou não. Ela falou assim, você já olhou no site? Eu falei assim, já, mas lá não aparece quase nada. Eu acho que, salvo engano, tinha umas 5 no máximo. Aí ela falou assim, então, eu vou pesquisar aqui. Aí isso eu com ela no telefone, ela pesquisando. Tem essa. Eu falei assim, peraí, você está pesquisando em qual lugar? Eu falei, não, estou no Google. Desse jeito. Eu falei assim, não, mas eu também já fui no Google, eu preciso das reais que estão em vigência aí. Ela falou assim, não, então não tem nenhum, é só aquelas lá mesmo que estão no site. Eu falei, meu Deus. É bem complicado. Aí fica a seguinte pergunta, o direito à informação ambiental está sendo violado? Porque antes nós estávamos discutindo 2 pontos aqui do direito à informação ambiental. Referencial teórico do direito à informação ambiental no direito internacional ambiental, Convenção de Aarhus. Quem for trabalhar o direito à informação ambiental, a convenção específica é a Convenção de Aarhus. É a cidade, né, de Aarhus, na Dinamarca. Convenção de Aarhus é o nome da convenção. Especificamente em relação à informação ambiental. Decisão envolvendo informação ambiental. Caso Guerra versus Itália. Caso Guerra é o nome da pessoa, é o sobrenome, na verdade. Caso, nessas ações é vítima contra Estado. Caso Guerra versus Itália. Ele trata especificamente de informação ambiental, que foi julgado pela Corte Europeia de Direitos Humanos. Esse foi o tribunal. Se vocês colocam para pesquisar o caso Guerra versus Itália, Tribunal Europeu de Direitos Humanos, Corte Europeia, vocês conseguem a cópia da decisão. Enfim. Gente, desculpa. Marcos, você tinha uma pergunta? Minha. Sim, professora. Desculpa, tá? Eu queria saber de você, porque você falou que os estados, no caso, eles não são obrigados a aceitar um tratado. Eu vou dar exemplo para você do Tratado de Quioto, por exemplo, que os Estados Unidos, apesar de ser o Estado, porque Estado, para mim, professor, é essa federação, aí você ampliou os conceitos hoje. Aí, esse Estado, então, o George Bush, ele achou que ele não deveria assinar esse tratado, que interferiria no desenvolvimento econômico dos Estados Unidos, e questionou também a questão de países do terceiro mundo como o Brasil não tinha necessidade de assinar. Então, ele não assina. Sendo ele o país mais poluente do mundo, no caso, como fica essa situação, visto que essa ação dos Estados Unidos ela prejudica as nações a nível mundial? Marcos, os Estados Unidos têm uma característica de não participar de nenhum sistema internacional, até hoje. Mas isso depende muito da postura dos governos, porque primeiro parte do executivo, né? A manifestação de querer fazer parte de um sistema internacional ou não é parte do governo federal, do executivo. Depois tem todo um trâmite no legislativo, mas a vontade sai do executivo. Então, vai depender muito do perfil do governo. Não tem como dizer que não há uma influência política do governo. Enfim, historicamente, os Estados Unidos não têm uma característica de fazer parte de sistemas internacionais de uma forma geral. Então, por exemplo, o sistema interamericano de direitos humanos, ele não faz parte.
Os Estados Unidos, a sede da Comissão Interamericana é em Washington. Está dentro de um estado que não faz parte. Os Estados Unidos não faz parte do Tribunal Penal Internacional. Os Estados Unidos eles fazem parte da Corte Internacional de Justiça, fazem porque é da ONU. E os Estados Unidos é o maior financiador da Organização das Nações. Então, fica muito complicado para ele sair da corte. Tanto que ele é processado várias vezes lá na Corte Internacional de Justiça. Mas é uma característica deles. Então, eles entendem o seguinte: nós não gostamos muito de fazer parte de sistemas internacionais porque nós temos um sistema interno que é suficiente. Então, esse é o argumento. Nós conseguimos lidar com essas questões. Uma coisa é a Venezuela, exemplo, porque ela também não faz parte do sistema interamericano, ela saiu. Uma coisa é a Venezuela falar, eu não vou fazer mais parte. 20 estados cortam relações com ela. Outra coisa é os Estados Unidos não fazer parte. Ninguém corta relações com ele, depende. Existe uma relação, nós estamos falando de um estado, você sabe, né, a característica e a influência que tem. Então, essa questão de relações internacionais é muito forte para compreender o direito internacional, especificamente ambiental. Então, às vezes, você vê lá os Estados Unidos participando de um determinado evento, fazendo compromissos, e que, na verdade, aquilo foi só por questão de diplomacia internacional. Porque eles viram as costas, retornam e nada acontece. Como a gente viu acontecer Kyoto, como a gente viu acontecer com a Conferência das Partes, parece que agora que vai ter uma manifestação maior dos Estados Unidos, porque houve uma mudança, um perfil. Então, depende muito do perfil do governo, porque parte do governo federal a iniciativa de fazer parte daquele sistema. É claro que estados que são considerados mais fortes na sociedade internacional, quando eles não fazem parte, existe sim um estremecimento do sistema, existe, dentro do direito internacional, principalmente ambiental, Marcos, existe uma característica muito interessante de se pesquisar, mas não é muito bom essa questão. Porque o que acontece? Os estados esperam ver se o outro estado vai aderir. Então, parece que eles ficam ali esperando. Vamos ver se o sistema nasceu. Vamos supor que hoje nasceu um sistema, um protocolo X de questão climática. Hoje foi publicado lá e entrou em vigor, está pronto, entrou em vigor internacional. A França vai esperando a Alemanha, que vai esperando isso, que vai esperando a Bélgica, que vai esperando... Quem vai primeiro? Que vai esperando Estados Unidos, que vai esperando Brasil. Então, um fica esperando o outro ir. Tem sempre um que vai na frente. Vai lá e começa a fazer adesão. E a gente não consegue ver os Estados Unidos fazer, principalmente ambiental. A característica maior da participação dos Estados Unidos hoje em sistemas internacionais é econômico. A Organização Mundial do Comércio, o ICSID, que trata especificamente de mediações de problemas econômicos. Então, a questão econômica, geralmente a gente vê a maior participação dos Estados Unidos. Direitos humanos e direito ambiental, muito difícil isso acontecer. Mas depende muito, tá? Vai depender muito do governo, vai depender muito da postura, porque às vezes tem mudança de governo, esse governo é mais aberto a questões ambientais, então ele vai ter um engajamento maior. Esse governo ele é mais fechado para questões ambientais, então ele não vai participar. Então a gente já sabe que não vai. Então, assim, no cenário internacional, como tem essa livre entrada e saída, os governos influenciam no engajamento do Estado dentro daquele sistema. Tá? Funciona assim. Não é uma questão assim, ou você é obrigado a entrar, então você tem que ficar. Não existe isso no sistema internacional. Da mesma forma que o Estado entra, ele tem também a liberdade de querer sair. Isso é natural de todo o sistema internacional. A gente viu com o Reino Unido. É claro que a burocracia, existe uma burocracia, não é simplesmente, não vou fazer mais parte. Então, existe um processo de retirada, mas ele manifesta a vontade de sair desse determinado. Tá? Ricardo? Professora, então, você diz desde o início, né, que há sanções pela saída das organizações ou de sistemas internacionais e que os países também têm autonomia em demonstrar interesse ou não para entrar, né? E assim, eu queria saber o que ele tem de ganho se ele entrar, se parece que ele só tem ganho se ele entrar, ou perdão, se parece que ele só tem prejuízo se ele entrar, parece que ele é forçado, parece que ele é pressionado, parece que ele passa a ser fiscalizado por uma corte internacional, se ele ficar fora.
Ricardo, existe um cenário internacional e uma rede internacional muito grande. Muitas coisas acontecem, muitas leis internas são criadas em razão da própria participação dos estados no cenário internacional. Nós estamos muito habituados com o cenário interno, mas existe um cenário internacional que tem uma influência muito grande nos estados. E esses estados são observados. Então, por exemplo, se nós temos lá, vamos pegar um exemplo, a Convenção de Sendai. Essa Convenção de Sendai, ela trata especificamente de casos de responsabilização por tragédias ambientais. Então, razão do Sendai, porque geralmente as leis internacionais, elas recebem os nomes dos locais onde elas são publicadas. Pacto de São José da Costa Rica, Convenção de Aarhus, a Declaração de Estocolmo, Estatuto de Roma, que foi em Roma. Então, a gente tem essa característica dos tratados. E tem a Convenção de Sendai, que foi recente, tem poucos anos, que foi em Sendai, no Japão. E lá, especificamente, sai essa convenção, que trata especificamente de tragédias ambientais. Então, lá, saiu a convenção. Nenhum Estado é obrigado a ratificar essa convenção. Nenhum Estado é. Mas, vamos lá, a questão que você colocou, ela nem é tanto, não é o direito que vai explicar. Como eu falei, é o campo das relações internacionais que vai explicar isso melhor. Quando o Estado ele se isola no cenário internacional, ele não está inserido na sociedade internacional, ele fica de fora da tomada de algumas decisões. É como se ele ficasse isolado no cenário internacional. Isso, em termos de relações internacionais, é muito ruim. Por exemplo, tem estados que não fazem relações com outro estado se ele faz parte, ele está ali engajado na sociedade internacional. Se ele não tem aquele engajamento, tem estados que deixam de fora. Então, às vezes, nós temos reuniões que acontecem de alguns estados para definir algumas coisas e o estado não é convidado. Ele deixa de ser convidado, por quê? Porque ele ignorou tanto essas questões. Não, se o estado não quer participar, deixa ele para lá. Então, às vezes, ele fica de fora da tomada de decisões. Então, por exemplo, a gente viu reuniões para decidir o destino da Amazônia. E a gente não viu nenhum brasileiro lá dentro. Então, estavam decidindo, estavam negociando a Amazônia. Não sei se vocês lembram disso. Aí falou que vinha um dinheiro, que a França falou que ia passar um dinheiro para o Brasil. Aí, o que acontece? Chegou a informação, o Brasil recusou o dinheiro. Tem que ver o que está por trás disso. A gente vai atrás, a gente fica pesquisando. Nessa época, tinha uma condição. Olha, nós passamos tanto, aí tinha uma vírgula, né? Desde que o controle da Amazônia, tinha um desde que, e a gente achou. Então, o Estado ele ficou um pouco alheio ali a questões ambientais, não foi nem convidado para a reunião. Então, às vezes a gente vê assim, reunião do G, alguma coisa acontece e o Estado X não é convidado. Então, esse isolamento internacional, ele tem consequências. É claro que ninguém vai tomar alguma coisa, né? Enfim, não chega nesse ponto, mas é muito ruim você ver a discussão de algo que é nosso num cenário internacional e nem nós estamos lá. É muito complicado. Então, não tem consequências diretas. Por que o Estado... Uma vez, o Brasil não é um exemplo de cumprir decisões internacionais, principalmente ambientais. Ele não é o maior exemplo do mundo, não, tá? Eu estava numa aula com um professor de Direito Internacional. Esse professor que eu tive no doutorado de Direito Internacional é o ex-ministro do Supremo, o Rezec. Foi ele que me deu aula tanto de Direito Internacional como de Direito Transnacional. E nós estávamos na aula e ele sempre falando que o Brasil não cumpriu para lá, só não cumpriu, que eu ouvi. Teve a decisão do caso X, não cumpriu. Não cumpriu. Aí eu virei para ele e falei assim, professor, por que o Brasil entrou no sistema? Eu fiz essa pergunta para ele. Porque como na época ele era ministro do Supremo, depois ele foi juiz da Corte Internacional de Justiça, então ele tinha uma visão, né, muito boa da situação. Eu falei, tá, só descumpre. Por que o Brasil ratificou o sistema, se ele não cumpre? Só que eu achei que ele ia virar para mim e apresentar uma tese de resposta. Eu achei que ele ia virar para mim
e traçar um histórico internacional do Brasil aqui para uma tese. Ele virou para mim e falou assim: Mariane, nós tínhamos que ficar bem na fita internacional. Foi o que eu ouvi, na época ele era ministro do Supremo Tribunal Federal. Então ele estava ali participando e eu perguntei, por que o Brasil ratificou esse sistema? Mariane, nós tínhamos que ficar bem na fita internacional. Ou seja, se o Brasil, pelo que eu entendi da resposta dele, se o Brasil não tivesse feito parte daquele sistema internacional, ele estaria isolado, ele seria meio que colocar, e a sociedade internacional, ela não perdoa. Ela pega o Estado e joga para o canto mesmo. A gente tinha que ficar bem na fita internacional. Então, por questões de diplomacia internacional, não é interessante que o Estado não faça parte. Então, por mais que as pessoas não concordem, ou concordem, porque vai depender muito, cada um tem uma visão, tá? Dessa relação nacional e internacional. Nós podemos ter aqui na sala, olha, eu acho legal, acho interessante os Estados estarem vinculados a organismos internacionais, mas tem pessoas que são contra. Não, eu entendo que internamente é violar a soberania. A gente tem condições de resolver o negócio internamente. Isso divide opiniões. Por isso que é o consentimento. Por isso que tem essa livre entrada e livre saída. Por isso que existe isso. Faz de uma forma que não viola a soberania, mas entrou, tem que cumprir. Então, funciona assim. É uma forma de controle internacional de inefetividade interna. Olha, não temos aqui uma estrutura. Fazer parte. Qualquer coisa leva o caso para o cenário internacional para tentar resolver no cenário internacional. Tem hora que funciona, tem hora que não funciona. Infelizmente é dessa forma, tá, Ricardo? É mais uma dúvida de relações internacionais que direito internacional ambiental. Eu falei para vocês que eu queria fazer, ok? Eu falei para vocês que eu queria fazer umas perguntas, e é um tema que a gente vai tratar hoje. Acaba que a Thalita, ela até antecipou um pouco essa questão, mas a gente vai falar hoje a palavra efetiva, já saiu ali, e quando a gente estuda os posicionamentos do internacional em relação ao nacional, em matéria de direito internacional ambiental, isso é questionado. E se o Estado não cumprir? E se o Estado brasileiro foi processado? Exemplo, o caso da usina de Belo Monte, uma ação internacional que já está formalizada contra o Estado brasileiro no âmbito da Comissão Interamericana, que é um organismo internacional, e é uma questão de direito internacional ambiental. Então, a usina de Belo Monte, lá em Altamira, no Pará, gerou mais de 60 ações coletivas dentro do Brasil, na concepção das vítimas, sem efetividade. Chegou no Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal decidiu que no caso da usina de Belo Monte, mesmo sendo construída em cima de propriedade indígena, com falhas no licenciamento ambiental, continua a usina. Essas questões de licenciamento de comunidade indígena, eles que se virem em outra ação. Foi mais ou menos isso que aconteceu lá no Supremo. E aí, o que acontece? Uma ONG levou o caso para um órgão internacional que se chama Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que o Brasil faz parte desde a década de 90, e isso virou uma ação internacional por problemas ambientais contra o Brasil. Essa ação existe já. Então, suponhamos que essa... E demora, tá? O fato da gente ter aqui ações internas e ter a demora, em regra, o fato da gente pensar as ações internacionais devem ser mais rápidas, não são. Elas levam entre 4, 5, 6, até 7 anos para serem julgadas também. Então, é uma média de tempo. O internacional não é mais rápido do que o nacional, pelo contrário. Às vezes, ele precisa de muitas informações que estão dentro do Estado. O direito internacional ambiental trabalha com o princípio da cooperação internacional. Como que juízes de tribunais internacionais vão ter acesso a documentos que estão dentro do IBAMA, por exemplo? Nem a gente aqui. A gente vai tentar tirar uma cópia de um processo, a gente não consegue. Então, imagina o internacional dentro dos estados, que já tem aquela resistência. Então, a cooperação internacional é o ponto-chave para a gente ver o nível de efetividade de organismos internacionais na proteção da ambiental.
Então, vamos pegar o exemplo do caso da usina de Belo Monte, que já é uma ação internacional, que está no âmbito do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, e vamos supor que saia ali uma decisão. E nessa decisão, essa decisão condena o Estado brasileiro e tem várias obrigações. Adequar o procedimento de licenciamento. Primeiro, suspender as atividades até a adequação do licenciamento ambiental, promover a participação das comunidades indígenas no processo, ver a questão que gerou lá na região, né, apresentar relatórios da violação de direitos humanos da região e o que o Estado brasileiro está fazendo para conter, para resolver essas questões lá. Problema de mobilidade urbana, o licenciamento ambiental previa um aumento populacional X, foi o triplo. Problema de aumento de criminalidade, tráfico de pessoas, falta de acesso à saúde, porque se você tem um aumento populacional não previsto, a estrutura de saúde e educação fica comprometida, a estrutura de segurança pública fica comprometida, a mobilidade urbana fica comprometida. Então, olha os impactos disso tudo. Então, vamos supor que o Brasil foi condenado nessa ação internacional. E chegou aqui, como que chega aqui? Sai lá do sistema, da corte lá de São José, vai para o Itamaraty, vai para o Ministério das Relações Exteriores, que é o órgão que representa as relações internacionais do Brasil. Então, essas ações internacionais sempre vão para lá. Chega lá no Ministério das Relações Exteriores. Não é o Ministério das Relações Exteriores que faz a defesa. Eles têm as relações internacionais. Eles encaminham para a AGU, que é a Advocacia Geral da União. Lá dentro da Advocacia Geral da União existe um departamento de advogados da União que existe uma divisão. Então, eles fazem especificamente as defesas do Estado brasileiro nas ações internacionais em todos os sistemas. Então, o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores manda para a AGU, e a AGU verifica, fala, olha, nós temos aqui, essa decisão nos deu 90 dias para já apresentar um relatório assim, assim, assim. Essa decisão nos deu 60 dias para indenizar as comunidades que foram atingidas com a usina, no valor de $50 mil para cada pessoa. Esses dias eu vi uma condenação contra o Brasil de R$1 milhão. Naquele caso que o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que foi feito pela comunidade indígena Chucuru, que ajuizou uma ação contra o Brasil pelos danos ambientais e pelas mortes que aconteceram em razão da invasão das terras para desenvolvimento de atividade econômica, e teve um confronto, e matou muita gente, virou aquela confusão, enfim, aquilo que você já conhece. E aí o caso, como não teve efetividade no Brasil, aqui dentro, o Brasil virou uma ação internacional contra o Brasil, e o Brasil foi condenado a pagar R$1 milhão para a comunidade. Acho que foi uma das decisões mais altas que eu já vi no sistema internacional em termos de indenização, tá? Então, já está lá a decisão. Esse da comunidade Chucuru, o caso Belo Monte. Então, vamos lá. Vamos supor que o Brasil está com decisões contra ele para serem cumpridas. Chegou aqui, passou pelo Ministério das Relações Exteriores, foi lá para a AGU. A AGU olhou, fez uma reunião com o pessoal do Ministério e falou, olha, aviso executivo que nós temos tanto de... a AGU falando, nós precisamos apresentar o relatório de cumprimento, senão nós vamos ficar na lista aí de descumpridores de decisões internacionais. Não tem recurso. Tá? Não tem como nós falamos na primeira aula, no sistema internacional não tem o Tribunal Supremo Internacional. Não existe hierarquia entre os tribunais. Então, os próprios tribunais decidem. O máximo que existe é um pedido de reconsideração para o próprio tribunal. Olha, tudo bem, a gente realmente, o Brasil foi omisso nisso aqui, vamos tentar abaixar a indenização, então vamos tentar tirar essas obrigações. Existe a possibilidade de um pedido de reconsideração, mas não tem recurso para uma instância superior, porque não existe essa instância superior no cenário internacional. Então, está aqui para cumprir. Vamos supor que não cumpre, que o Estado brasileiro fala, nós não vamos suspender a atividade da usina Belo Monte, nós não vamos... Indenização, pessoal, até paga. Não existe muita inadimplência de decisões internacionais em pagar a indenização. O problema está nas obrigações de fazer e não fazer, que vem nessas decisões. Paralisar empreendimento, derrubar empreendimento,
demarcação de terra, que é um problema que não cumpre. Aqui no Brasil, todas as decisões vêm para fazer a demarcação de terra, não faz. Demarcar terra, enfim. Não cumpre. Tá lá, não cumpriu. Aí a Thalita perguntou, não tem uma sanção internacional direta para o Estado brasileiro, porque ele não cumpriu. Vai ser um problema de relações internacionais. Agora, eu tenho uma pergunta para vocês, porque nós vamos hoje entrar no campo do estudo dos critérios de efetividade da proteção ambiental. E eu sei que muitos temas aqui vão entrar nesse ponto. Às vezes a gente nem imagina que a gente vai tratar disso. Mas em algum momento vocês vão verificar alguma dificuldade, vão começar a contestar se algo é efetivo ou não é efetivo dentro da área de vocês e dentro da pesquisa de vocês. Vocês vão começar a pesquisar, e as dificuldades vão apresentar. Mas será que isso é efetivo? A gente fala em proteção ambiental no Brasil. Será que, de uma forma geral, a proteção ambiental no Brasil ela é efetiva nesse aspecto? Será que, por exemplo, a Keren fez um estudo, uma construção legislativa, eu tinha visto a dissertação dela, eu participei da banca, e não sei se ela vai dar continuidade, ela fez uma construção da legislação ambiental. Será que essas leis que ela fez o levantamento têm efetividade? Ou então, será que a compensação ambiental no Brasil é efetiva? Será que o judiciário brasileiro tem sido efetivo na proteção ambiental? Será que o executivo tem sido efetivo? Ou então existe efetividade na fiscalização ambiental no Brasil? Então, talvez vocês não percebam, mas a efetividade pode estar presente nas pesquisas de vocês e em todas as aulas de Direito Internacional Ambiental. Não na primeira, porque na primeira a gente estuda, na verdade, os tratados, as convenções, a criação, as características do direito internacional ambiental. Mas quando a gente começa a aprofundar no estudo desses tratados, desses sistemas, dessas decisões, todas as perguntas de vocês giram em torno disso. Será que realmente tem alguma efetividade um Estado fazer parte de um sistema? Porque foi a pergunta que foi feita pelo Ricardo aqui agora, se a gente pudesse extrair ali a rácio, né, da pergunta dele. O Marcos também fez uma pergunta que acaba caindo no campo da efetividade. A Thalita fez, a Keren fez, tudo gira em torno disso. Então, quando a gente se propõe a fazer um estudo desse, isso aí eu já até antecipo para vocês. Vocês vão ter que apresentar na pesquisa de vocês o que é efetividade. Porque para afirmar, quando você estabelece uma hipótese de pesquisa, que algo não tem efetividade, ou que algo tem uma baixa efetividade, porque a pessoa quando fala que não tem efetividade, é mais grave ainda. Ou então que possui uma baixa efetividade, você tem que apresentar um estudo do que é efetividade. Porque as pessoas que forem ler o trabalho de vocês vão ter que compreender quais são os critérios para se considerar algo efetivo ou inefetivo, ou de baixa efetividade, ou de alta efetividade. Porque efetividade tem uma carga subjetiva muito grande. Às vezes, o que é efetivo para mim pode não ser efetivo para a Sheila, ou então tem uma baixa efetividade para a Thalita. Às vezes, o que é efetivo para o Marcos, para a Ana já não tem efetividade. Por quê? Por que a gente tem essas opiniões diferentes, distintas de efetividade? Porque efetividade tem critérios. E quando nós temos critérios para efetividade, e a gente conhece esses critérios, nós começamos a nos contestar se aquilo realmente eu acho que tem efetividade ou não. Então, por isso que eu quero fazer duas perguntas para vocês, exatamente para desconfortá-los em relação à efetividade. Então, isso vocês podem anotar. Qualquer pesquisa que vocês forem desenvolver, que esbarrar no campo da palavra efetividade, ou inefetividade, ou baixa efetividade, ou alta efetividade, ou níveis de efetividade, vocês vão ter que apresentar nessa pesquisa o que é efetividade, um estudo sobre efetividade. É igual eu estava conversando com uma professora aqui, ela virou para mim e falou que ela está no doutorado. E ela falou assim, Mari, eu quero fazer uma pesquisa. Por quê? Porque ela acha
né? Então, o achismo é um pouco complicado, mas ela tem que começar com o acho, porque na pesquisa dela o acho não vai poder aparecer. Então, ela vai estabelecer uma hipótese, ela vai afirmar. A hipótese é uma afirmação contestável. A gente já viu isso na aula passada. Então, ela falou para mim, Mari, eu acho... Eu falei, qual que é a sua tese? Eu acho que o Supremo Tribunal Federal está sendo deslegitimado por isso, por isso, por isso, por isso. Ela falou desse jeito. Aí eu virei para ela e falei assim, olha, para você apresentar essa pesquisa no doutorado, na tese, primeiro, você vai ter que dizer o que é legitimidade. As pessoas vão ter que compreender, ler um estudo do que é. Se você está afirmando que um determinado tribunal foi deslegitimizado por alguma coisa, você vai ter que apresentar onde é que aconteceu essa ruptura, em que ponto ele foi que tirou essa legitimidade dele, o que efetivamente cortou, por que ele não tem mais legitimidade, mas para as pessoas poderem compreender a sua tese, as pessoas vão ter que compreender o que é legitimidade. Para você afirmar que algo foi deslegitimizado. Se tirou a legitimidade de alguém ou de algo, você vai ter que dizer primeiro o que é legitimidade e qual foi o ponto que isso foi cortado. Que ponto que foi tirado ali para aquele tribunal X e os motivos. Então, não adianta chegar e falar, houve uma deslegitimação, disse, não. E dentro da teoria, da sociologia, da filosofia, existe um campo muito grande de estudo sobre legitimidade, sobre efetividade, e isso tem que ser colocado no trabalho de vocês. Então, só um exemplo que eu estou dando para vocês. A Thalita vira para mim e fala assim, professora, eu vou estudar os critérios de efetividade da proteção ambiental. Excelente, você só vai ter que primeiro, antes de entrar nos casos, você vai ter que dizer na sua pesquisa quais são os critérios. O que é efetividade e o que não é. E até para desconfortá-los, porque em pesquisa nada é muito confortável, eu vou fazer essas duas perguntas para vocês. Vamos pegar os exemplos das decisões lá da usina de Belo Monte, que o Brasil foi condenado, por exemplo. Primeira pergunta. Se o Estado brasileiro não cumpre essa decisão ambiental contra ele, houve efetividade ou não? Na visão de vocês. E vou fazer outra pergunta. O fato de existir tratado, o fato do Brasil ratificar o tratado, o fato de existir tribunais internacionais e o Brasil fazer parte, o fato de ter existido um processo, o fato de ter existido uma sentença, isso é efetividade? Ou só é efetividade se fechar o caso, cumpriu? E tenta extrair aí a dúvida que eu estou querendo jogar na cabeça de vocês. Uma coisa é efetiva. Algo é efetivo quando atinge todos os seus resultados. Vamos agravar mais o problema aqui? Vamos imaginar que na decisão internacional ambiental contra o Estado brasileiro tenha 10 obrigações para o Estado brasileiro cumprir. Indenizar as comunidades afetadas, garantir o direito à educação e à saúde nas cidades afetadas, suspender as atividades de um empreendimento, várias obrigações. Suponhamos que o Estado brasileiro, das 10, tenha cumprido 4. Então, ele cumpriu alguma coisa. E 6 não foram cumpridas. Então, eu dificultei mais ainda agora a resposta. Para vocês, houve efetividade ou não? Eu quero saber o acho. Em partes, professora, em partes. Porque se o Estado deixa de cumprir um dos objetivos, significa que foi em parte, não foi totalitário, não? Não, é isso que eu quero. São vários critérios. Eu quero opinião. Acho que seria efetividade parcial, né? Não deixou de haver efetividade, porque eu acredito que
desde de que inicia o processo, ele é avaliado e houve sentença, tem uma efetividade ali, porque está sendo analisado, está sendo julgado, né? Está sendo, aquele problema está sendo discutido, mas aí a efetividade é parcial, né? Porque não resolveu todos os problemas, mas não deixou de ser efetivo também. Houve um trabalho, né? Se ele não cumprir, e se ele não cumprir, professora, eu não ainda sei, assim, quando a gente está falando a respeito de uma decisão, né, uma sentença, quando a gente traz para o aspecto judicial, né, judiciário, eu acho que tem não sei, na minha cabeça eu traço 2 tipos de análise. Primeiro, quando a gente fala, se a gente trouxer o significado de efetividade, seria o que produzir um efeito, né, um efeito real. Com relação à hipótese que a senhora levantou aí, eu fico pensando que talvez com a relação de uma efetividade formal, pode ser que a gente entenda que trouxe efetividade, porque a sentença vem, traz a condenação com efeitos pecuniários, com a questão de obrigação de fazer e não fazer. Talvez assim, a gente não colocou tudo que consta na condenação e nem estamos fazendo uma análise exatamente do que era preciso ou não, mas hipoteticamente, vamos supor que essa decisão abarque todas as questões que tenham sido levantadas. Então, de um aspecto formal, pode ser até que ela tenha sido efetiva, mas quando a gente traz para o aspecto material, de concretude social desta sentença, e aí a gente traz essa informação que a senhora falou que, com relação às obrigações de fazer e não fazer, ela foi cumprida de forma parcial. Então, teoricamente, ela não foi efetiva ao máximo que poderia se extrair de efetividade dessa decisão, né? Às vezes ela também não foi feita da forma mais correta possível. Aí também a gente começa a viajar demais, né? Porque... É porque a gente parte de um cenário internacional, é por isso que eu falo, efetividade não é algo que a gente acha que tem, não tem. Quando a gente afirma que algo é efetivo ou inérito, porque aqui ninguém é obrigado a... Na verdade, como existem muitos critérios, cada um vai seguir um. Eu ouvi vários aqui. A Deise manifestou uma visão que ela tem de efetividade, a Thalita manifestou, você manifestou, Sheila, uma visão de efetividade. Mas a gente pega do direito internacional ambiental, mas a gente puxa para o direito ambiental agora. Então, suponhamos que vocês ajuizem uma ação interna aqui, isso vai para uma determinada vara, uma vara civil, porque uma empresa causou uma poluição, está causando uma poluição na cidade, ou enfim, uma poluição que causou danos à saúde de alguém, e ela está instalada num local irregular, e você ajuiza aquela ação. Então, a gente pega um cenário internacional, mas a gente busca para cá também. E aí, sai uma decisão para paralisar as atividades, para indenizar você ou vocês que ajuizaram essa ação, e na verdade não foi cumprido. Então, a pessoa até recorreu, chegou lá na Ana Paula foi lá, manteve a decisão, arrumou, organizou, deixou o negócio, manteve, não cumpriu. Então, olha o sistema acontecendo, mas não cumpre. Sim. Ou então a Cristiane está vendo a compensação ambiental, foi feito todo o processo para ter essa compensação ambiental burocrática, mas não teve. Efetivamente não teve, ou não teve da forma que foi acordado de se ter. O que eu tenho observado nas pesquisas que eu tenho feito é que, de fato, essa efetividade, quando a gente traz para o aspecto social, prático, ambiental, né, porque de materialização dessas decisões, da materialização da proteção legal também, de aplicação até mesmo pelo executivo, não só falando a respeito do judiciário, eles parecem que não atingem os objetivos que essa legislação traça, que esses acordos internacionais traçam. É o que eu tenho observado e que eu vou ter que elaborar melhor na minha tese, entendeu? Mas é bem por aí, a gente percebe e sente muito isso, que a transformação social, tanto das decisões, quanto dos tratados, quanto da legislação, não é sentida, a gente não consegue verificar essa prática, entendeu? É o que eu percebo de forma geral. Na teoria, formalmente, é tudo muito lindo, muito claro, muito perfeito, vai funcionar, é isso mesmo. Só que a efetividade, quando a gente
traz para o plano social e ambiental mesmo, ele não acontece da forma que, quando a gente leva em consideração os princípios ambientais, os princípios... assim, eu quero defender na minha tese que o direito ambiental ele tem que ser levado como um direito que está relativo à dignidade da pessoa humana, né? Na minha percepção, na minha interpretação, né? Vou defender isso, não sei se eu vou conseguir, mas... Mas, então, quando eu levo a esse raciocínio que eu tenho feito, eu sempre me deparo com essa questão de talvez uma efetividade formal, mas não uma efetividade no campo material. A questão é assim, é necessário que a norma tenha capacidade de produzir efeitos para ter eficácia? São muitas perguntas aqui. É Sim. Claro que nós entraremos no campo da filosofia do direito também. A gente pegar Kelsen, Bobbio, o Reale, tem muita coisa que a filosofia do direito vai contribuir para o estudo da eficácia, da validade, da efetividade. Então, a existência da norma já é suficiente ou ela precisa produzir efeitos concretos? Então, é uma parte inicial de potencial teórico muito grande que dá para trabalhar nas pesquisas. Mas só a implantação pode ser efetiva. Dependendo do objetivo daquela lei, a implantação da norma pode ser efetividade. Agora a gente fala que quando traz a classificação dos tipos de normas, tem uns que resolvem, mas para alguns outros objetivos, não, né? Não. Agora, a implementação dela é outra avaliação de efetividade. Existem... Daí a gente já traz essa parte de decisão judicial, né? Que normalmente a gente acaba caindo, ou as decisões administrativas do Poder Executivo também, né, Cristiane? Que você fica mais nessa parte aí da autocomposição. E se eu compreendi já mais ou menos a ideia que você está trabalhando na sua tese, dessa parte de aplicação pela administração, né, pelo Estado, pelo Poder Executivo, e na autocomposição também entre as empresas, pessoas que estão ligadas aos problemas que você está fazendo o levantamento. Tirando essa parte, aí a gente já tem que trazer para a decisão judicial, porque quando a lide não é resolvida, né, no plano do acordo, ele vai acabar caindo no judiciário, né? Sheila, eu queria só dar uma, assim, na filosofia, a gente percebe que a política, ela está em todas as áreas, ela visita todas as áreas. Quando você falou de fazer uma hipótese ou defender algo que realmente seja efetivo, né? Eu lembrei do Kant, porque o Kant, ele vai defender uma razão pura e ele acaba caindo num dogma, né? Então, na filosofia, a gente tem essa coisa de observar que toda vez que nós queremos algo assim, muito absoluto, né? A gente cai no dogma. Mas a política sempre está norteando isso aí também. Por isso que a gente não tem, em muitos casos, essa efetividade. Porque a política, ela norteia todas as áreas. Ela está sempre ali, visitando e dando os palpites. Isso também levou Platão a afastar da polis, tá? Porque para eles foi gravíssimo. Levou à morte de Sócrates, né? Que defendeu a verdade. Então, a gente tem que pensar sobre isso, porque isso aí, realmente, isso é algo extremamente desafiante, né? E eu te desejo boa sorte. Obrigada, então. Gente, toda vez que porque a gente chama atenção, é um ponto que tem que ser trabalhado. A gente tem que conhecer os critérios de efetividade. A Sheila falou duas questões interessantes. Existem critérios que são materiais e critérios que são formais. Mas eu até quero colocar duas palavrinhas aqui dentro dos critérios formais, que é o compliance e o enforcement. Na verdade, eu ouvi os dois aqui hoje. Eu vou só explicar a diferença de um e de outro aqui para vocês, e cada um agora, na verdade, eu quero angustiá-los um pouco, porque vocês vão começar a tentar se enquadrar
vocês vão tentar... Gente, será que eu sou da teoria do compliance? Ou será que eu sou da teoria do enforcement? O que eu sou? Né? Eu vou colocar vocês com problema de identidade e pensamento aqui. Porque, assim, seria muito confortável, né? Dar um conceito. Seria muito bom se eu falasse efetividade é isso, isso e isso. Então, no caso de vocês, vai ser assim. Não tem como. Na verdade, a intenção é desconfortá-los e vocês vão começar a se questionar. O que acontece? Existe um critério que, se existem as normas e essas normas podem ser implementadas, ou seja, o tratado foi criado, existe o sistema, existe o tribunal, existe a possibilidade de se processar um Estado nesse tribunal. Então, existe a norma e existem as formas de implementação dessa norma. Isso é um critério de efetividade. A gente chama de compliance. É a conformação. Compliance é a conformação. Então, é a conformidade. Existe a norma, seria inefetivo se não tivesse norma, se não tivesse estrutura, se não estivesse implementação, não tem efetividade. Mas a partir do momento em que existe a norma e que existe a estrutura de implementação para essa teoria, que tem um referencial teórico muito forte e muitos adeptos, isso é um sistema efetivo. Então, não precisa-se do resultado, tá? Para se ter o cumprimento, para se considerar algo efetivo. Não estou dizendo que isso é efetividade, é um dos critérios de efetividade. É uma das possibilidades. Tem pessoas que... Então, por exemplo, existe lei para uma determinada área que vocês estão trabalhando? Existe. Existe um judiciário brasileiro com toda a estrutura para caso haja necessidade de ações. Ou então, existem instrumentos para a implementação dessa norma? Para se cobrar algo? Existe. Então, para os adeptos da teoria do compliance, é efetivo. Então, existe efetividade. O que é o enforcement? O enforcement, primeiro, além de existir o sistema normativo, ou seja, além de existirem normas, além de existir a estrutura, além de ter a decisão, são necessários meios de coerção efetivos para se garantir o cumprimento daquela decisão, ela tem que ser cumprida. Então, a teoria do quem é adepto ao enforcement, porque pelo enforcement há necessidade de meios para se coagir e nós precisamos de resultado. A gente precisa ver essa decisão cumprida, nem que seja parcial, para eu conseguir enxergar um pouco de efetividade. Então, a proteção ambiental foi efetiva até nesse ponto. Isso é para os adeptos da teoria do enforcement. Então, são dois critérios, existem vários, esses são os principais, são dois critérios que existem. Eu posso chegar e falar assim, não, tem a Convenção X, tem o Tribunal X, ele é muito claro, se tiver uma violação desse tratado, eu vou ajuizar uma ação contra o Estado, vai ter uma sentença, tem meios de implementação, então isso é enforcement. Para mim é suficiente, é efetivo. Tá. Para a Gabi. Não, Mari. A existência da norma e a possibilidade de implementação não torna algo efetivo. Eu preciso do quê? Eu preciso ver a decisão, eu preciso ver meios de coerção, eu preciso ver, pelo menos, parte do cumprimento. Para mim não tem efetividade. Então, a Gabi está ali pulando para o enforcement. Para ela, na verdade, ela não vai falar que não existe o compliance. Na verdade, ela vai apresentar na pesquisa dela esses dois critérios e que, considerando o objeto de pesquisa dele, é possível verificar níveis de efetividades a partir do enforcement. Então, ela está puxando ali algum ponto que ela está achando que para ela a efetividade é isso. Então, o que eu estou querendo fazer é colocá-los aqui em confronto. Cada um de vocês vai ter uma visão agora. A gente já tinha. Na verdade, a gente fica aflorando algumas questões, dando nomes a teorias. Será que a existência de normas e meios de implementação é efetividade? Se você entende que sim, isso é compliance.
Não, preciso de meios de coerção e preciso ver pelo menos resultados parcialmente cumpridos. Então, você é da teoria do enforcement. Já deu para ver que você... Professora, tem só essas duas linhas, ou tem mais alguma, né? Além dessas duas que a gente pode... Em termos de critérios formais, que a gente está nos critérios formais, Neide, são essas duas. É claro que nós temos vários critérios materiais, até coloquei o texto aí para vocês, deixa eu falar de cada um. Tem os critérios materiais e os critérios formais de efetividade. Dentro do formal, que está mais ligado a essas teorias, nós temos essas duas, o compliance e o enforcement. Nesse ponto de vista de existência de sistemas e leis e implementação e de efetivo cumprimento, nós duas. Tá? Em outros aspectos, nós temos outros critérios. É um dos que eu recomendo, deixa eu dar uma travada aqui na internet agora. Esse texto está disponível no AVA, ele chama Critérios de Efetividade na Proteção Ambiental. É um texto que eu gosto de compartilhar para você, com todas as turmas e todas as pessoas. Ele já está até disponível no AVA. Quando vocês forem fazer... Professora, está travando. Está cortando, parando o vídeo. Quando vocês forem fazer as pesquisas aqui para mim também está travando. Por exemplo, Está travando. A gente não está te ouvindo direito, está travando. A internet sua, Mariane, está travando. A internet aqui... Vamos aguardar aqui. Agora parou de vez. Agora travou de vez. Agora caiu, não só travou. Tá. Voltou? Não, não voltou para mim, não. Também não, acho que só dela mesmo. Para mim voltou. Para mim voltou, tá normal. Sim, agora voltou. Voltou. Vamos... tá. Esse texto que eu disponibilizei lá no AVA, que chama Critérios de Efetividade na Proteção Ambiental, toda vez que vocês forem começar as pesquisas de vocês, leiam aquele texto, porque ele tem referenciais teóricos e os critérios de efetividade para vocês, é exatamente isso aí, para vocês conseguirem encaixar os temas de vocês, e até para clarear melhor essa situação, porque realmente divide um pouco. A gente fica meio dividido quando a gente começa a estudar os critérios de efetividade, não só do direito ambiental, tá? Aí a gente vai começar a trazer esses estudos de efetividade para tudo que a gente for fazer. É bem interessante. Aí a gente vai começar a questionar, será que isso é efetivo? Será que isso não é efetivo? A gente começa a trazer para as outras áreas também. O estudo de efetividade é muito importante. A gente simplesmente não afirma que algo é efetivo sem embasamento. A gente não afirma que um sistema não é efetivo sem um embasamento. A gente precisa de um embasamento teórico, filosófico e jurídico extenso aí, tá? E não é só no campo do direito, não, principalmente no campo da filosofia do direito. Um estudo sobre eficácia, sobre validade, sobre efetividade, isso numa pesquisa precisa ser bem referenciado e colocado. E acredito que realmente as pesquisas de vocês vão esbarrar em algum ponto de efetividade. Então, quando você consegue, né, fazer esses diálogos com outras áreas, a pesquisa fica muito sofisticada, tá? Gente, são 12h05, a gente vai seguir do mesmo jeito, tá? A gente volta às 14h e segue à tarde toda. Aí a gente vai continuar o nosso estudo aqui do meio ambiente, da proteção ambiental. E aí depois eu quero conversar um pouco com vocês sobre os temas para a gente poder dar uma
movimentação aí, no que a disciplina pode contribuir com as pesquisas de vocês, o direito internacional ambiental, alguns referenciais teóricos, depois que a gente terminar a parte do conteúdo, ok? E quem já quiser, não dá tempo de todo mundo, claro, mas quem hoje já quiser começar, pelo menos umas 4, 5 pessoas quiser começar a ventilar situações aí, não tem espaço melhor para compartilhar do que aqui. Ou numa sala presencial ou aqui. Porque está todo mundo desenvolvendo pesquisa, pelo menos dentro das ciências ambientais, não tem como. E é muito interessante quando um ouve a pesquisa do outro e pode ter contribuições, e esse compartilhamento de contribuições é muito interessante. Para quem não participou da primeira... Gente, pelo amor de Deus, Gabi, eu não sei se a Gabi já está no grupo, mas quem for administrador daquele grupo, porque eu não sou, coloca a Gabi lá para mim, por favor. Eu até coloquei o contato dela lá no grupo. Gabi, já tem o AVA, não sei, essa questão do AVA tem que ver com a Ana Clara. Conversa com a Ana Clara. Aí. Eu estou tentando falar com ela, estou até ligando lá agora, porque eu não tenho acesso ao AVA ainda, né? Aí, ó, tá vendo? Ela me respondeu aqui. Tá, aí vê direitinho. Quem for o administrador, por favor, coloca a Gabi. Eu compartilhei o contato dela ontem lá no nosso grupo, tá? Porque eu não consigo colocar a Gabi lá. Por favor. Obrigada. Parece que não. Mas alguém manda mensagem lá, marca ele, pede ele para colocar, por favor. Outra coisa, a questão das avaliações. As avaliações, até hoje mesmo a gente não tem atividade. Vamos ver direitinho para as próximas aulas, vamos discutir os assuntos ainda, vamos analisar os temas. A avaliação principal vão ser os artigos que vocês vão produzir, e esses artigos que vocês vão escrever, eles tem que estar ligado à área do direito internacional ambiental, ou direito ambiental, qualquer coisa que esteja ligado na nossa disciplina. O que eu pedi foi para vocês fazerem esses artigos já puxando para as pesquisas de vocês, para vocês aproveitarem esses artigos na dissertação, nas teses. Para vocês não puxarem, a não ser que queiram. Então, isso é uma sugestão, tá? Vocês façam esse artigo da disciplina, claro, buscando algo da nossa disciplina, o que a nossa disciplina pode auxiliar nesse artigo, mas que já tenha relação com as pesquisas de vocês, com a dissertação e com a tese. Quem está no mestrado, quem está no doutorado. Para já vocês utilizarem esse material na pesquisa de vocês. Tá? Então, aproveitar uma coisa com a outra. Professora, mais uma dúvida, posso? Claro. Assim, eu e minha orientadora ainda estamos definindo o tema, mas a gente sabe mais ou menos o assunto. Só que eu queria saber, assim, se não tiver o assunto direito internacional, aí não é interessante o artigo em relação à minha pesquisa, aí já não vai ser interessante para a disciplina? Não, pode fazer. Pode fazer, que eu tenho certeza que a gente coloca alguma coisa lá do direito ambiental, no seu tema. Não tem como, Thalita, tem normas para tudo. Tá bom, então. Aí eu posso te mostrar antes para a gente conseguir enquadrar alguma norma internacional nisso? Pode. Na verdade, o que acontece? Quem quiser ir começando a fazer esse artigo, pode. Até porque a questão não é, no final da disciplina. Eu quero um artigo, vocês têm 2 meses para fazer o artigo. E aí não tem nem contato comigo. Não. Quanto mais contato a gente tiver para ter até uma orientação para esse artigo, melhor. Então, a gente tinha que sair daqui com esses artigos, pelo menos com hipótese definida, problema definido, pré-sumário aprovado, para facilitar a pesquisa de vocês. Então, não é jogar um artigo, faz um artigo e me entrega... Não, de jeito nenhum. É manter o diálogo aqui constante, nos finais aí das aulas, tá? Os meus orientandos, a primeira coisa que eu peço é o artigo. Acho que aqui não tem nenhum orientando meu, aqui nessa sala. Não, né? Não tem. Todos os meus orientandos, na primeira reunião, já estou antecipando. A gente faz um artigo, porque o artigo ele é um capítulo das pesquisas que eu oriento. Então, ele já entra como capítulo, tá? Então, a gente faz essa orientação de como fazer esse artigo. E já com um tema específico. A gente já entra no tema específico da pesquisa de vocês. Então, um artigo é um capítulo. Tá?
Mas é isso. Vamos aproveitar o máximo de tempo que a gente tem juntos para não falar, faz um artigo e entrega. Não, é assim. Vamos manter o diálogo para ir alinhando. Olha, vou compartilhar aqui o sumário, pré-sumário, enfim, né, a hipótese, o que acha, e compartilhar ideias. Nós estamos numa sala com visões muito interessantes de profissionais, uma sala bem interdisciplinar, eu acho que essas contribuições são muito válidas, né? Povo, é isso. Vamos para o nosso intervalo, nosso almoço. A gente retorna às 14h, 14h15, a gente retorna, tá? Professora, uns minutos, por favor. Desculpa, não ouvi. Sim, eu queria, antes de terminar, ter um papozinho com a professora. Ah, sim. Aí você quer ficar aqui na sala? Você vai permanecer? Tá. Beleza, gente. Até mais tarde. Falou, até mais. Professora, a gente volta às 2h, então? Isso. Eu acho que pelo horário aqui, umas 2h15. Tá, ok.